Cheiro de peixe na vagina. O que significa e como tratar corretamente? Se você percebeu um cheiro de peixe vindo da vagina, calma. Isso é mais comum do que você imagina e mais pode ser sinal de algo importante. Hoje eu vou te explicar o que esse odor realmente significa, quando ele pode ser considerado normal e quando ele pode ser sinal de alguma infecção que deve ser tratada. E no final do vídeo eu vou revelar um erro que pode piorar a situação e quase ninguém comenta. Oi meninas, tudo bem? Eu sou a Camila Bonaccord, médica ginecologista aqui em São Paulo, capital. Para agendar uma consulta online ou presencial, é só ler o QR Code aqui ao lado ou clicar no link que está na descrição do vídeo. Antes de começarmos, se puder, curta o vídeo e se inscreva no canal, pois isso me ajuda a levar esse conteúdo a mais mulheres que possam estar precisando dessa informação. Toda vagina tem um cheiro natural, e isso é completamente normal. Pode sofrer oscilações durante as fases do ciclo menstrual, o tipo de alimento que comemos e até o tipo de vestimenta que usamos. O problema é quando esse cheiro fica diferente, mais esquisito, azedo, com cheiro de peixe ou um cheiro desagradável. E essas crises de mau cheiro é algo que é muito comum e frequente de ocorrer entre as mulheres ao longo da vida. É comum ainda associarmos esse mau cheiro a situações como a prática de atividade física após a menstruação ou após a relação sexual. E por que isso acontece? A vagina pode mudar de cheiro por infecções, alterações benignas e até mesmo malignas que ocorrem na região íntima. Então eu vou contar para vocês quais são as causas do mau cheiro e como tratar cada uma dessas condições para se livrar de uma vez desse sintoma. A primeira causa é a vaginose bacteriana e é a mais frequente. Ela não é considerada uma doença sexualmente transmissível e acontece quando há um desequilíbrio entre a flora vaginal normal, com o crescimento de bactérias como a Gardnerella vaginalis e o Mobiluncus. O sintoma mais comum é a presença de um cheiro de peixe que costuma ficar mais intenso após a menstruação e após a relação sexual. Pode ocorrer também um corrimento mais acinzentado ou amarelado, bem fluido, associado à coceira. O diagnóstico é feito no próprio consultório médico pela história clínica e pela análise do conteúdo vaginal no microscópio, através de um exame chamado de bacterioscopia. O tratamento é simples, feito com antibióticos por via oral ou cremes vaginais e costuma ser resolvido rapidamente se tratado da forma correta. Inclusive, se você já teve algum quadro de vaginose bacteriana, me conta aqui nos comentários como foi. Já a segunda causa é um pouco diferente, pois trata-se de uma infecção sexualmente transmissível chamada de tricomoníase. Ela é causada por um protozoário chamado Trichomonas vaginalis e é transmitido por meio de relações sexuais sem proteção. Os sintomas mais comuns são um corrimento amarelado com um odor forte de peixe, coceira na região íntima e dor na relação sexual associado à ardência para urinar. O diagnóstico é feito por meio de exames específicos, como o PCR, e o tratamento é feito com antibióticos tanto para a paciente quanto para sua parceria sexual. Sempre aproveitamos também para investigar outros tipos de infecções sexualmente transmissíveis, como o HIV, as hepatites, a sífilis e outros tipos de bactérias nessa região. Agora eu vou falar sobre uma situação ainda mais séria, que pode afetar não só o cheiro, como também toda a saúde reprodutiva da mulher, levando até a cirurgias. E eu estou falando sobre a doença inflamatória pélvica, também chamada de DIP ou DIPA. Ela é uma infecção que atinge o útero, as trompas e os ovários e normalmente ocorre pela subida de bactérias do ambiente vaginal para dentro do corpo. Essas bactérias podem ser da própria flora vaginal ou sexualmente transmissíveis, como a clamídia e a neisseria. Os sintomas variam bastante de mulher para mulher e podem incluir apenas um leve desconforto no pé da barriga, com dores abdominais fortes, dores na relação sexual, febre e um corrimento vaginal com um odor forte. O tratamento é feito com o uso de antibióticos por via oral ou até mesmo endovenosos em casos mais graves e ainda pode ser necessária a cirurgia nos casos de abscessos. Inclusive, se você já teve esse episódio de DIPA, me conta aqui nos comentários como foi feito o seu tratamento. Ambulatorial ou precisou ser internada? A quarta causa é mais rara,
mas é muito importante e trata-se dos tumores ginecológicos, como o câncer de colo de útero e o câncer de endométrio. Quando estão em estágios mais avançados, esses tumores podem causar um mau odor devido à necrose, ou seja, a morte de parte desse tecido tumoral. Mas calma, não é para se assustar, pois esses casos são raros e geralmente estão associados a um mau odor de longo prazo. Nestes casos de tumores, o mais importante é o diagnóstico precoce, que normalmente é feito pela coleta do Papa Nicolau e por exames de rotina. Isso é o que realmente salva vidas e evita complicações. Mas nem sempre o mau cheiro está associado a infecções, você sabia? A nossa quinta e última causa ocorre por um erro que muitas mulheres cometem, que é a higiene íntima incorreta. Muitas mulheres nunca receberam uma orientação médica sobre como higienizar corretamente a região íntima. E isso nos leva a dois erros: ou o excesso de higiene, ou a higiene feita de uma forma incompleta. E como é o jeito certo de lavar, Camila? O ideal é lavar apenas a vulva, que é a parte externa da genitália feminina, uma vez ao dia, de preferência com o uso de sabonetes adequados para essa região, como sabonetes íntimos, neutros ou de pH levemente ácido. Não é necessário e nem indicado lavar por dentro da vagina. A famosa ducha vaginal, na verdade, faz mal à saúde íntima, pois ela desequilibra todo esse ambiente vaginal e predispõe a infecções e a mal odores. Também é importante lavar bem todas essas dobrinhas da vulva, da parte externa, pois ali é comum acumularmos secreções que podem provocar mau odor. E outro cuidado essencial é idealmente lavar a região perianal após evacuar, pois isso também pode acumular substâncias e secreções que causam um mau cheiro. E quais outros cuidados devo ter para evitar o mau cheiro na região íntima? Isso eu te conto no próximo vídeo. Um beijo!